meu Stefano Zacchini, que é pai e ainda tem tempo de trazer obras de arte pra nós aqui do Mulheres. Nós não temos, né? Mas nós arranjamos. Arranjamos, é aquele dia com as famosas 36 horas, né? Exatamente. Isso é um ovo, gente. Ovo brownie recheado. Stefano, faz aqui o drama pra turma de casa entender o que temos. Eu consigo de novo com esse? Olha Mas isso, eu acho gente. que vai. A casca é brownie, então. A casca é brownie, pô, ó. E você recheou, é marshmallow isso? É um mousse de leite em pó. Deixa eu pegar uma colher. Ah, e agora vocês estão vendo. Ver melhor. É uma mousse, então, a mousse de chocolate branco. Isso, ó. Aí embaixo eu coloquei um pouquinho de creme de avelã. Socorro. Tá vendo? Aí fica essa cremosidade aqui todinha no nosso ovo. Minha nossa, ó, eu vou fazer parabéns. o seguinte, tá? Vou te presentear. Ah, eu já posso? Mas aí eu não vou conseguir nem ler. Que delícia! É muito bom. A diretora falou pra eu parar de comer e ler a receita. Eu vou Anote diretora, aí. Ó, Guarde tô minha tirando a colher. Guarde minha colher. Vamos lá, primeiro para os ingredientes do brownie, tá? Que é a casca, anote. São 4 ovos, 200 gramas de manteiga ou de margarina, 2 xícaras de chá de achocolatado, 1 xícara de chá de açúcar refinado, 1 xícara de chá de farinha de trigo e 100 gramas de chocolate cobertura meio amargo. Olha que maravilha, só tem um pouquinho de chocolate. Stefano salvando a Páscoa. Para o recheio, você precisa de 1 lata de leite condensado, 300 gramas de creme de leite, 4 colheres de sopa de leite em pó, meia colher de sopa de manteiga, meia colher de sopa de emulsificante e 100 gramas de creme de avelã. Nós vamos começar pelo brownie, tá? Perfeito. O brownie, essa receita é muito fácil, muito simples. Você pode fazer de 2 maneiras. Pode fazer na mão, se você não tiver uma batedeira ou não quiser dispor de sujar a batedeira. Ou você pode fazer na batedeira se você quiser mais rápido, sei lá, quer jogar tudo lá e ser mais rápido. Mas na mão vocês vão ver, é muito simples. Na sua mão então, né, Stefano? Que é praticamente, né, uma batedeira. Ó, ovos. Eu preciso bater esses ovos até eles começarem a ficar meio espumadinhos, tá? Não precisa bater até ele ficar esbranquiçado, nem nada disso. É só misturar mesmo. Se for na batedeira, bata até dobrar de volume. Por quê? A batedeira é mais rápida. Então, conforme eu for adicionar os outros ingredientes, eu vou perder volume. Então, se for na batedeira, bata até dobrar de volume mesmo. Na receita que eu coloquei, que vai ficar lá nas redes do Mulheres, coloquei pra fazer na batedeira. Então, a gente tá ensinando 2 métodos pro pessoal de casa. Aqui espumou, pode seguir. Como assim espumou? Tá vendo? Já tem espuma com os ovos. Aqui. Eu adiciono o açúcar, misturo. Muito bem, deixa eu E raspar esse é o bem. brownie clássico, tirando que ele é com achocolatado, ou ele tem alguma alteração, Na Stefano? verdade, ele tem um pouco mais de açúcar, vamos dizer assim, porque o achocolatado tem açúcar e a gente coloca açúcar. Eu reduzi o açúcar da receita por conta do açúcar do achocolatado. O brownie clássico, ele é o brownie meio fudge, meio petit gâteau, que tem a mesma quantidade de chocolate para a mesma quantidade de manteiga para basicamente a mesma quantidade de ovos. Então, que é o brownie clássico. E o brownie clássico, ao contrário de que muita gente pensa, não faz aquela casquinha em cima. Que casquinha que eu quero dizer? Ai, a casquinha Essa deliciosa, essa. Ó, deixa eu pegar por perto do microfone. Será que deu para eu ouvir em casa? Ah, eu acredito que sim. A casquinha de crocante. Por quê? Isso aqui só é feito por causa da quantidade de açúcar. Tá? Então, o brownie clássico é mais difícil de formar a casquinha. Às vezes faz a casquinha, às vezes não. E esse é um brownie mais econômico porque ele leva só 100 gramas de chocolate. Exatamente. Na verdade, o chocolate que nós vamos usar é só para blindar a casca do ovo. Ah, então eu vou explicar pro pessoal de casa. Nem tem no brownie, tá? Boa. Então, ó, aqui misturei ovos e açúcar. E em outro bowl, eu vou colocar o nosso achocolatado. Tô usando aquele bem famosinho, tá? Tem 2 famosinhos. Então, eu gosto de um dos famosinhos. A minha esposa gosta do outro, do famosinho. Eu gosto do da vaquinha. Ah, entendi. Eu também gosto do da vaquinha. Por quê? Porque eu acho ele... eu acho ele mais adocicado.
E tem aquele do raio, né? Eu acho que é um raio? É um raio. É um raio, né? Deu pra entender com clareza. A manteiga entrou derretida, A manteiga certo? entrou derretida. Eu misturo com o achocolatado, porque fica mais fácil pra eu misturar lá. Tá vendo, ó? Manteiga derretida e o achocolatado. Fica mais fácil para eu misturar na minha. E poderia ser margarina também, né? Pode Como ser margarina está na também, receita. sem problema. É, eu falei manteiga, né? Margarina, 80% lipídio, super certo, tá? Misturo aqui, pego essa mistura e coloco aqui. Importante pro seu brownie ficar cremoso, que essa margarina, na hora que você tá adicionando, que ela esteja ainda quente, tá? Para você começar a cocção dos ovos aqui na tigela. Tá? E tem que fazer desse jeito que você fez, né? Primeiro uma mistura, depois outra e depois você une. Eu prefiro. Eu acho que eu tenho mais controle da receita, vamos se dizer assim. Tá bom? Eu acho que a minha forma não está aqui. Eu pego pra você. É a forma... Uma forma pra colocar o brownie. A forma do brownie tá aí, Gabi? Aqui temos só os bowls e a forma do ovo de Páscoa. Isso. Mas não tem problema nenhum. Ó, misturei aqui, essa é a textura. Só que essa textura está sem a farinha de trigo ainda, tá? Preciso adicionar a farinha de trigo. E o brownie é aquela receita que eu não preciso ficar com delicadeza, sabe? Não tem ovos claros em neve, nada disso. Você pode mexer e pronto. Eu posso misturar prontinho. E ó, coloco aqui. Essa receita, se for para fazer esses ovos desse tamanho, eu tô usando casca de 250 para no fim pesar um ovo de 600, 550 gramas, tá bom? Misturo tudo aqui. E essa receita vai dar mais ou menos 2 ovos desse fechados. 2 ovos desse tamanho fechados, aqui. Então isso. são 4 cascas dessa. Exatamente, 4 cascas. Mas você vai assar numa assadeira tradicional. Tradicional. Vou mostrar pro pessoal de casa. Vou misturar com fouet só para ficar mais fácil. Ó, o brownie ele tem que ficar essa massa mais pesada, senão ele não fica cremoso, tá? Acho que é a primeira vez que estou ensinando brownie no Mulheres. Nossa, linda 10 massa. anos de... Jura que você nunca eu ensinou acho que brownie? Eu nunca ensinei brownie no Mulheres. Quase 11 anos de Mulheres. Não, eu tô achando muito bacana a sua receita. Eu nunca ensinei brownie no Mulheres. Porque eu conheço mais essa outra que tem bastante chocolate, isso mesmo. Derretido. Ó, forma untada ou forma antiaderente. Vou colocar a massa aqui. Não se preocupem, porque ela não cresce muito. Então eu tenho que colocar uma quantidade da altura que eu quero a minha casca. Tá vendo, ó? Raspei muito bem aqui. Você molda, então? Você amassa esse brownie na casca? Sim. Ai, Stefano, que legal! Ó, forma. Como eu asso? Forno 180, 200, 220, 250. Dependendo muito como for o seu forno, tá? Como que eu sei que tá assado? Fez a casquinha. Eu vou mexer assim, ó, o brownie no forno. O meio dele vai mexer ainda. Tiro e deixo esfriar. Tá, porque aí, mas ele vai ter feito essa casquinha em aqui. volta. Ó, eu trouxe esse daqui que fica mais fácil o pessoal de casa ver. Tá vendo? Ele meio que tem uma borda em volta. Deixa eu ver pra onde é, pra cá. Tá vendo? Ele faz essa bordinha em volta, porque o meio dá uma crescidinha, vamos dizer assim. Chacoalhou esse meio, mexeu, tá pronto. Tira do forno, deixa esfriar em temperatura ambiente. Porque se assar demais, ele fica seco. Ele vira um bolo, isso mesmo, tá? Tá vendo que aqui ele fica bem cremoso. Pera, deixa o pessoal chegar bem no close, que merece. Olha como tá úmida essa massa. Úmido e bem cremoso a massa do brownie, tá bom? Lindíssima. Certo? Aqui eu fiz quadrado, cortei em 4. E aí eu tenho umas forminhas de ovos de Páscoa. Mas aqui, precisa ser aquelas forminhas 3 partes, caras pra caramba? Não. Paguei 99 centavos na forminha, tá? 99 centavos. Deixa eu ver, achei até que tava com preço. Não, não tá. Tá só com tamanho 29. Tamanho, isso, porque é a casquinha de 250. Deixa eu ver se tem a marca, não. Então, o pessoal de casa vê que eu comprei mesmo pra fazer essa receita. Porque aqui não precisa ser nada elaborado, porque não tem a questão de esperar o chocolate secar. Exatamente. O brownie tá pronto. Vou colocar a minha cobertura pra derreter. Tá. 30 segundos no micro-ondas. Enquanto isso, enquanto nós moldamos, eu vou colocar o meu recheio para fazer. Aqui eu tenho um brigadeiro branco. Eu nem trouxe para mexer na panela, porque é um brigadeiro de leite em pó que eu já ensinei no Mulheres
milhares de Que vezes. você fez com leite condensado? Manteiga, creme de leite e leite em pó, tá? Eu coloco a manteiga aqui porque ela é importante para essa textura que a gente quer dele aveludado. Ó, e esse é o ponto do brigadeiro depois de frio. É o ponto de recheio. Ponto de recheio. Ai, que Tá lindo. vendo? Ops, deu pra Que ver? textura bonita. Tá vendo, ó? Esse é o ponto do brigadeiro de recheio, Certo. certo? No bol da batedeira, eu vou colocar o brigadeiro, um pouquinho mais de creme de leite, leite em pó e esse daqui que é o responsável por essa textura, que é o emulsificante. Que trouxe uma textura que parece marshmallow, Parece né? marshmallow. Quando a gente olha, ele parece um marshmallow. Exatamente. Zaquini, tenho que colocar o emulsificante? Se eu quiser essa textura, tenho que colocar. Não achei emulsificante, não quero emulsificante, não gosto de emulsificante. Gente, não tem gosto de nada, não fica. Se você usar a quantidade certa, não tem gosto, não deixa retrogosto. Ele só deixa o sabor, ele só deixa só deixa a textura, tá? Ele serve para emulsificar, tornar tudo, deixar tudo a mesma textura e deixar esse creme mais leve, tá? O emulsificante você encontra em casa de confeitaria, produto É pra confeitaria. barato? Um potinho de emulsificante, se não me engano, de 100 gramas é 5, 6 reais. Não é muito mais que isso, não. E você tá vendo quanto eu tô usando? Meia colher de sopa. É pouco. Então, quer dizer, é bem pouquinho mesmo. Ele parece uma cera. Parece um óleo de coco. Exatamente, um creme hidratante. Parece isso, tá? Vou colocar tudo na batedeira, Pam. Porque enquanto bate, nós vamos moldando. Quem não os quiser nossos... colocar, vai parecer um brigadeiro de colher, né? Eu comecei e não terminei. É pai, tá, gente? Quando vira pai, a gente acontece essas coisas. A gente perdoa, A gente certo? perde a memória. Se eu não quiser colocar o emulsificante, mas eu quero uma textura parecida com essa, não tô falando que vai ficar igual, tá? Vai ficar parecida. Eu coloco chantilly. Só que eu colocando o chantilly batido, vai perder um pouco a validade. Nós estamos falando de receita barata e receita que eu tenho validade para Páscoa. Porque se eu pegar esse ovo, blindar e fazer dessa maneira, eu tenho até 7 dias que eu posso fazer antes de consumir. Então imagine, eu tô com encomenda lotado, cheio de encomenda, eu faço esses ovos e adianto o meu trabalho. Então ainda tem um tempo para vender. E a validade com o chantilly qual é? Com o chantilly 2 dias, Pam. Porque ele é bem e perecível é pra mesmo. praticamente Ele consumo imediato. Tá bom? Até quando eu coloco chantilly, eu já nem dou 2 dias. 1 dia. Consumo imediato mesmo. Tá bom? Ó, coloquei o brigadeiro, coloquei o emulsificante. Vou colocar o creme de leite. Que é o de caixinha Que é mesmo. o de caixinha mesmo. E vou colocar mais leite em pó. Nossa, Zaquini, mais leite em pó? Mais leite em pó. Pra quê? Pra ficar com gostinho a mais. Eu gosto. A gente olhando assim parece marshmallow. Também poderia ser uma opção de recheio, né? Fazer recheado com marshmallow ou não dá certo? Posso fazer com marshmallow, só que o marshmallow tem aquela questão da durabilidade também. Ah, Tá? é Principalmente se for o marshmallow feito em casa, com a clara de ovo. Já existe marshmallow de caixinha igual chantilly, que dá pra usar também, a validade dele é maior. Só que se for feito em casa, a durabilidade é 1 dia também, tá? Vou colocar pra bater e vamos moldar os nossos ovos. Fechado. Tá bom? Nossa, e a partir dessa aula que você trouxe hoje, Zaquini, dá pra gente criar inúmeras opções de Dá ovos, pra fazer né? muita coisa. Por quê? Eu queria fazer, mas não deu tempo. Eu queria fazer esse mesmo ovo com bolo de rolo. Pega o bolo de rolo, parte ele com os caracóizinhos, vai colocando na forma, dá certo também. Dá pra fazer com bolo de cenoura, dá pra fazer com o próprio bolo de chocolate. Então, quer dizer, dá pra ter inúmeras ideias. Aquela história de fazer pop cake, que a gente coloca o bolinho No palito. é interessante também pra ovo, pra conseguir modelar ou nem precisa Dá aquela pra textura fazer também, toda? mas não precisa aquela textura Não? toda, não. Não. Ó, eu coloquei... O brownie já tem essa textura mais cremosa, né? Se for o bolo de cenoura ou as outras opções, vai colocando de pedacinho. Eu não gosto muito dessa textura amassada. E como que você une ele? É com esse chocolate? Com esse chocolate blindando, Perfeito. tá? Ó, eu vou pegar o nosso pedaço de brownie, colocar a forma só pra eu ver onde eu tenho que cortar. Já vi? Se quiser medir, tirar, não tem problema nenhum. Eu vou fazendo mais ou menos o formato do ovo. Ah, você não vai então apertando, você já corta parecido. Eu corto parecido. E aí aqui, pra ter menos trabalho, eu venho aqui e vou moldando aqui dentro. Por isso que o ideal é seu brownie não ficar muito grosso. Por isso que o ideal é seu brownie ficar cremoso. Esse é o ideal do nosso ovo aqui brownie, tá? Ó, fiz isso aqui.
Dou uma olhadinha pra ver como tá aqui. Olha que bonito. Mostra pro track aqui, ó. Cá. Olha, dá pra ver o craquelado Dá pra do ver brownie. o craquelado do brownie. Aqui. Que Ops, lindo. Tá vendo? E aí aqui eu venho com uma faquinha e tiro todo o excesso. E aqui você apresentou com as duas metades, mas Sim. esse tipo de ovo, muitas pessoas vendem somente uma metade, né? Recheada Sim, numa caixa. Sim, dá pra fazer o de colher também, que a gente chama de ovo de colher hoje em dia, né? Que tá muito famoso. Só que essa parte do brownie eu gosto de fazer pra cortar mesmo, pra fatiar. Aí só uma parte eu acho que não fica tão legal. Eu acho, minha opinião. Minha opinião vale do quê? De nada. Mas... Não vale muito a sua opinião. Mas Vale muito. eu prefiro assim, porque aí os dois ovos, as duas partes, as duas bandas de ovo pra montar o ovo, eu acho que fica mais bonito do que só ele na caixinha. Na caixinha. Tá bom? Ó, vou fazer 2 pra gente conseguir montar. E aí Será eu que vou vou ter aproveitar e te fazer umas perguntinhas que o pessoal fez. Pode fazer. A Adriana pergunta, caso ela queira trocar, não usar o achocolatado, colocar um cacau, é a mesma quantidade ou diminui? Diminui, ela vai diminuir pela metade, porque o achocolatado, ele tem praticamente 50, 60, 70%, não, até mais por cento de açúcar. Então, eu divido, tira pela metade a quantidade, vai ficar mais amarguinho, ou dependendo também a porcentagem que você for usar de cacau, você vai fazendo meio que a continha, 70%, mas basicamente 30% é açúcar, 50%, 50% é açúcar. Aí você ou aumenta o açúcar... Ou diminui a quantidade de cacau, tá bom? Perfeito. Pã, fiz isso, moldei aqui na forma. Eu acho que essa é uma receita que o Mozi ia gostar, né? Nossa, o Mozi ia amar. E sabe o que Beijo, dá pra Mozi. fazer também? Em vez de fazer com brigadeiro de leite em pó, com brigadeiro tradicional. Fica o ovo todo de chocolate. E aí eu faria da mesma forma, Da também mesma forma, colocando emulsificante. emulsificante, que emulsificante não E vai- levando pra batedeira com mais creme de Mesma leite. coisa, Tudo igual. Mesma coisa, tá bom? Ó, Então, desse jeito, posso fazer de qualquer tipo de brigadeiro? qualquer tipo de brigadeiro. O brigadeiro cor-de-rosa Pistache, cor de- também, o de perfeito. pistache de coco. Exatamente, qualquer um, tá? Essa dica que eu vou dar agora é super importante. Importante pra quê? Importante pro meu ovo ficar realmente blindado, tá? O brownie tá aqui, mas ele pode pegar umidade. Então, pra ele durar todos esses dias que eu falei e ficar crocantezinho ainda, o meu recheio ficar intacto, não ficar aquele aspecto de molhado, eu pego a cobertura de chocolate. Pode ser chocolate nobre também, não precisa de temperagem, não precisa de choque térmico, porque vai ficar interno, não vai ter que ter o snack. Mas a cobertura é mais barato, Sim, tá bom? e ela faz às E vezes, ela faz às vezes, atende. porque eu não tenho o sabor do chocolate intenso aqui. Ela é só uma camada bem fininha de chocolate, tá? Vou pegar aqui, coloco um pouquinho aqui dentro, com o auxílio de uma colher ou de um pincel, eu só venho... Tá dando pra ver? Eu tô Aqui, com a ó, câmera inclina aqui, por certa? favor, isso. Pro traquinas? Que aí o Isso. pessoal vai ver melhor. Ó. Você vai só espalhando. Só espalhando ele aqui. Espalhei dentro, pego um pouquinho, passo na lateral, pra ele ficar todo blindadinho. E aqui eu levo pra geladeira se for no freezer, 1 minuto. É só pra secar só pra mesmo. secar mesmo. É tá? rapidinho. É rapidíssimo. Ó, eu faço isso e eu gosto de aproveitar que a gente tá de luva ou com guardanapo com a mão. Pega aqui, ó, já dá uma limpadinha na lateral pra você ter um trabalho limpo. Sim. Porque senão depois tem que ficar com a colher recortando todo... Não, e aí você também não desperdiça, né? O Exatamente. chocolate que tá caro. Tá, ó, aqui. Vou fazer com o outro, vou pedir pra Pan colocar no freezer Posso pra colocar? gente. Pode, Um por minutinho favor. no freezer. 1 minutinho. Quer levar os dois já, Pan? Claro, Esse coloco. daqui vai rapidinho. Como eu já expliquei com o outro. Tem uma pergunta da Leonir. Aqui o emulsificante que você utilizou é o de bolo ou de sorvete? Eu posso falar mesmo? Vocês querem que eu falo de Claro verdade? que a gente quer. Vocês sabem que o emulsificante de bolo e o emulsificante de sorvete, ele é a mesma coisa. É o mesmo? Só que a indústria colocou emulsificante para bolo, emulsificante para... Só tinha um emulsificante de sorvete, que era o que tinha em todo lugar. Você coloca no freezer. Claro que sim. Que é o que tinha em todo lugar. Só que aí as confeiteiras, os confeiteiros começou a usar o emulsificante para fazer recheios, para fazer coberturas, para fazer bolo, que é aquele bolo que parece... Como que eu posso explicar? Sabe aquele bolo que vende pronto no supermercado, de pacotinho? Aquele que a gente só mistura alguns ingredientes. Na verdade, não. Aquele que já vem assado. Ah, sei, O sei bolo sim. que tem a marca. Aquilo é- Que antes tinha uma faquinha. Isso mesmo.
Quando se colocava emulsificante nesse bolo, na massa do bolo, ficava muito parecido com esse bolo. Então, todo mundo começou a usar muito. Aí, agora a indústria tem o emulsificante de bolo e o emulsificante de sorvete. O emulsificante de sorvete, ele é desse tamanho o pote, R$10. O emulsificante de bolo, ele é desse tamanho o pote, os mesmos R$10. Qualquer um que você usar vai dar o mesmo resultado e é a mesma coisa. Gente, compartilhem essa informação, porque eu acredito que semana passada nós também usamos emulsificante aqui na culinária, não me recordo da sobremesa. E essa pergunta apareceu, então é importante que a gente divulgue isso, né? Pode usar a mesma coisa, não vai dar diferença de sabor, de nada disso. Uma coisa emulsificante que eu digo é, tá usando emulsificante? Não deixe de bater. Tem gente que vai colocar lá, viu que dobrou de volume, já tira. Deixa bater uns 2, 3 minutinhos para não ficar com retrogosto de emulsificante. Então, ao bater, eu tiro qualquer risco do sabor não ficar o que eu busco. Exatamente. Deixa eu ver se eu conseguir aqui. Bonito tá, viu? Tá bem bonito. Stefano, a turma tá perguntando do seu filho, como ele tá? Gente, hoje ele tá meio doentinho um pouquinho, mas tá com um pouquinho de dor de barriga, mas tá em casa, tá se cuidando. Vai lá no meu Instagram que eu acabei de postar uma foto que eu recebi dele, que eu falei, quero voltar pra casa. É aquele momento que a gente sai de casa, sente um alívio por fazer o que a gente gosta, mas uma saudade imensa, né? Exatamente. Ó, aqui foi. Eu bati mais um pouquinho, por quê? Vou explicar também. Eu deixei só misturando. O emulsificante fez as vezes dele, mas não cresceu tanto que tinha para crescer. Então sempre coloque na batedeira com emulsificante, coloque na velocidade máxima. Aqui nós colocamos não tão forte para conversar, né? Mas agora já chegou o ponto que eu preciso. Ai, que ponto lindo. Agora pode mostrar aqui, por favor, ó. Só para o pessoal de casa ver. Nossa. Esse é o ponto com o emulsificante. Eu posso rechear um bolo também com esse creme? Posso rechear um bolo, dá super certo, porque o emulsificante depois que vai pra geladeira ele firma um pouquinho. Então dá super certo pra rechear. Acho que as nossas cascas já estão. Vou pegar então um minutinho no freezer. Se fosse com o chocolate sem ser cobertura, é um pouco mais demorado ou não? Vai dar a cristalização a mesma coisa, rapidinho também. Muito obrigado, Pan. Ó, vou pegar creme de avelã, bem famosinho também. Coloco aqui. Se não quiser o creme de avelã, não precisa, tá? Eu tô colocando creme de avelã porque... Porque você quis. É, exatamente. Vamos tentar tirar ele aqui. Você quis entregar mais. Só vou puxar um pouquinho só pra a gente conseguir ver esse momento lindo. Vamos ver se eu tiro essa daqui. Deu uma grudadinha a mais, mas não tem problema. E nessas formas não precisa passar nada? Nada, Pan. Ela vai soltar certinho. É que eu deixei pouco tempo no freezer ainda. Tinha que deixar um pouquinho mais, né? Mas vendo, ela soltou bonitinha, tá? Creme de avelã. Vê se essa daqui solta melhor. Ó, viu? Essa foi mais fácil. Facinho. Creme de avelã dentro também. Nossa, hein? E aí, o nosso creme de leite em pó. Ó. Gente. Me faltam palavras. Isso é bom, eu acho que isso é bom. Essa época do ano é muito boa, gente. Eu tenho um prontinho já embalado, deve estar na geladeira. Você pega pra mim, então, claro por favor? Sim. Você tem um ovo já recheado? Já recheado, já prontinho, embalado pra mostrar pro pessoal de casa. Ai, que bonito! Ó. E ainda bem que você embalou com esse papel transparente pra gente poder ver essa casquinha craquelada. Pro pessoal de casa. Olha que bonito que fica. Porque a embalagem é um detalhe aqui, a gente quer ver o ovo. Ó, coloque ele na geladeira depois de pronto, assim, bonitinho, só pra você conseguir embalar. Esse é o que a gente fez agora, ao vivo, prontinho. Dá pra servir esse também se a gente quisesse. Mas eu quis trazer esse aqui. Eu vou colocar pra gente não ter problema com ele. Muito obrigado. Vou pôr no freezer, que a gente pode comer mais rápido. Perfeito. Ó, eu trouxe esse daqui, que é pro pessoal de casa conseguir ver como vai vender. Vai vender o ovo bonitinho, embalado no celofane, pro pessoal de casa conseguir, pro pessoal de casa, pro pessoal que encomendou o ovo, conseguir ver o que tá comprando. O que tá adquirindo. E, gente, é bonito, né? Eu não vou adianta eu mostrar, eu fazer um ovo brownie desse e embalar tudo com o papel chumbo, que é o que vai ficar todo prateado, né? E aqui eu já tenho, fora que essa embalagem é mais barata,
Essa daqui é uma fitinha de cetim simples também. E o copinho embaixo pro seu ovo ficar em pé. Então, é isso. Uma semana de durabilidade, então. Uma semana, 7 dias de durabilidade. Se quiser guardar na geladeira, dura um pouquinho mais. Tá. Dura uns 10, 12 dias. Mas deixa como 7. E aí, depois de pronto, ele tem mais de 500 gramas aqui, não tem? Tem, deve pesar. A gente tem uma balança? Não, Não. tem. Acho que não tem 500. Não tem? Deve ter uns 400 gramas nesse na forminha de 250. 500 gramas vai na forminha de 350, certo? Belíssimo, Stefano. Esse que eu vou partir pra vocês. E Então com vamos. essa receita nós conseguimos fazer 2 ovos desse Dois tamanho. ovos desse, tá? E dá pra vender a um valor bem sugestivo, viu, Pan? Eu vendo pelo dobro do que eu gastei, como que você calcula? É muito difícil falar de preço, principalmente. Ó, temos a balança. Ai, temos uma balança. Obrigado, Sabe o que eu queria, Sofia? Um papel. Eu tenho chocolate, leite em pó, tudo aqui na mão. 556 gramas. Quase 500 com a gramas, embalagem. ó. A embalagem deve ter umas 50 gramas. Ah, é? Então, 400 gramas deu tranquilamente. Obrigada, Sofia. Deixa eu Certo. lavar a mão aqui. Falando de preço, é muito difícil falar de preço, principalmente quando eu estou falando de datas comemorativas. Porque todos os insumos que eu vou comprar, às vezes, num lugar é mais caro, num lugar é mais barato. Então, eu gosto muito de fazer a regra do 3 para quem está começando. Mas a regra do 3 não se aplica para tudo. Então, às vezes, você calculando melhor, colocando lá na tabela, você vai ter um lucro melhor. Mas eu sempre vejo o que eu gastei e multiplico por 3, esse é o valor que eu tenho para vender. Por que multiplico por 3? Um é um custo, um é o meu custo, o outro é o que eu gastei já, que eu tenho que colocar, e o outro, na verdade, um é o meu custo, o outro é os gastos indiretos, água, luz, Mão de detergente, mão de obra, e o outro é meu lucro. Sim, Tá? sim. Então, sempre por 3. Em breve teremos uma pauta sobre precificação Vai aqui ser no mais Mulheres fácil. também. Ó, essa embalagem também é bem melhor, viu? A gente não sofre, ela já é um saquinho. Saquinho de ovo, tá vendo? Ela já é um... Ah, ela já não é o tem esse celofane formato. pra você grudar tudo, tá vendo? É um saquinho já e é mais fácil de você colocar. E até mesmo de guardar, né? Quando ó, você não consumiu o ovo completo. Eu comprei 3 dessa, vem 3 no pacotinho a R$2,50. Então, quer dizer, se eu for comprar a folha, vai ser R$2 a folha praticamente. Sim, e Então, aqui é muito mais prático, muito mais né, prático. Stefano? Vamos lá? Vamos. Ah, vamos fazer de novo? Abre Gostei. de novo, abre o ovo. Gostei de fazer isso. Aonde? Track? Vai. 2, 3. Oh, delícia. Nossa. Que dificuldade, né, gente? Mas eu vou fechar ele E cortar. e vou cortar assim, pra todo Isso. mundo ficar com partezinhas iguais. Ai, nossa, deixa eu mostrar aqui. Ó. Olha aqui. Essa casca bem molhadinha, né? Fica bom. Ai, que delícia. Nossa, e como é muito recheado, é aquele ovo que serve a família toda. Exatamente. Vou colocando assim, é mais fácil. Pra quem esse ano não quiser comprar ovos também e presentear, Sim. né? Ou fazer uma sobremesa diferente Isso na mesmo. Páscoa, essa é excelente. São 5, são 5. Somos isso, em 5. Venham, turma! Que momento! Eu não vou desperdiçar o recheio. Vamos Não, colocar não, pode nestes colocar. Aqui, neste aqui. Muito bem. Chegou esse momento que eu Chegou. não tava aguentando mais. Chegou esse momento. Desde o começo do programa, né, Camilinha? Nossa, Zaquini. Agora sim, né, Cá? Agora sim, agora vai. Foi um dia passando Papai vontade. do ano, hein? Papai do ano. Até hein? esmagreceu. É o sacrifício, né? São as cólicas As noites mal noturnas. dormidas. Você tá vendo? Não é fácil, né, Stefano? Né, a gente? Não é Pegou fácil, mas é um presente. Pois é, exatamente. Oh, meu Deus. e Não como? estamos reclamando. Deixa eu passar por aqui que tá trânsito. Congestionou, tia. turma. Nada. Ah, e aquele ensaio fotográfico que você fez Ficou do Eric, muito bonitinho, né? Nossa, ficou ele tá fofo. muito fofo, Stefano. Eu quero um Eu vou daquele até com você. aproveitar esse momento e Comigo, já passar tia, suas não dá. redes sociais pro pessoal de Obrigado. casa ter acesso ao seu trabalho e também ao seu filho, que tá todo mundo tá todo curioso. mundo- Exatamente. É @, Stefano Zacchini, @Stefano Zacchini, e lá você tem informações também da confeitaria do Stefano e das encomendas.